Sejam bem-vindos, né, à nossa sala aqui, remota, como disse ali. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer imensamente a presença, né, de vocês aqui nessa sala, nesse momento desafiante, né, que a gente está passando, mas que também propicia esses encontros, essas conversas, dessa forma remota, né, facilitando um pouco a nossa vida nesse sentido, né, já que temos tantos desafios aí a enfrentar, enfim. E no campo da arquitetura também, né, e principalmente, eu acho, né, está afetando a todos nós nos nossos espaços, na cidade, e por isso a gente está começando essas conversas, e eu quero fazer um agradecimento agora especial e pessoal, né, ao nosso convidado ilustríssimo de hoje, o Moisés Liz. Eu estou profundamente alegre, feliz com a tua presença aqui, e falar que, conversar, né, nas conversas que a gente teve dos bastidores para montar esse bate-papo, que na verdade será um bate-papo, né, conduzido pelo Léo, que eu já vou apresentar, foi muito rico para eu ter contato de novo com obras que me inspiraram lá quando eu desejei fazer arquitetura. Então, quando eu estou lá na década de 80 pensando em fazer arquitetura e entro no curso em 83, o escritório que o Moisés fazia parte era o grande escritório dessa cidade, deu muito a cara de Florianópolis e, portanto, de todo o estado, né? Porque influenciou muito vários arquitetos no estado. Então, eram as obras que eu olhava e que me inspiravam a ser arquiteta. Então, eu estou profundamente feliz de te ter aqui. E também de partilhar, né, de essa convivência contigo em outros campos, né, que a gente tem, eu tenho essa felicidade de compartilhar da tua amizade. Então, te agradecer imensamente por ter aceitado o convite, né, e não vou te apresentar, porque você vai se apresentar, né, e vai passar aí todo o teu, né. Só passando, então, né, falando, então, o que nós, né, a intenção desse encontro. Ele tem um foco, né, as suas obras foram escolhidas em função da disciplina de espaço de trabalho, né, com quem eu partilho no 7º período com a professora Liriane, no 6º período, quem desenvolve esse tema também é o professor Alberto, que já esteve, né, que já passou aqui, deu um alô, e o professor Eduardo, que é, inclusive, o nosso atual coordenador, recente, empossado. Então, nós 4 organizamos essa conversa, né, e aí tivemos a sorte de ter o Leonardo Bertoldi, que é para quem eu vou passar a palavra em seguida, né, que já vinha fazendo essa pesquisa. Então, quem vai conduzir, na verdade, essa conversa, mostrando essas obras que a gente selecionou, é o Leonardo, tá? Então, eu vou apresentar o Leonardo, né? O Leonardo é arquiteto, formado pela Unisul, como ele já conversou aqui, quem estava aqui no começo, né? Atualmente é mestrando do programa de pós-graduação da arquitetura da UFSC, do POSARC, estagiou no Cefam, né, no órgão de patrimônio, né, e é pesquisador nas áreas de patrimônio cultural, história da cidade, história da arquitetura moderna de Florianópolis. Também é coautor do livro A Casa de Chácara da Rua Bocaiúva, e coordena atualmente essa pesquisa que tem o foco o escritório Liz Cassol Monteiro, do qual, né, temos a honra de ter o Moisés Liz aqui como um dos representantes desse escritório. Então, eu passo a palavra ao Leonardo que vai conduzir. Então, tem uma apresentação na forma de perguntas, né, e o Moisés vai comentando, e depois, no final, a gente abre para algumas discussões finais, ok? Então, Leonardo, palavra, obrigada também a você, né, e ao grupo que você faz parte por toda a dedicação que você teve na montagem de todo esse trabalho, e parabéns pelo trabalho rico, como a gente já comentou ali, né, nas entrelinhas aqui do começo, como ele é importante, né, parabéns e obrigada pela tua colaboração. Palavra contigo. Ok, Kátia, obrigado para ti também, obrigado pelo espaço.
Eu agradeço também aos outros professores da disciplina e agradecer também imensamente ao Moisés, né, por todo o tempo e dedicação, não só para essa live, mas para toda a pesquisa, né, que vem sendo conduzida. Esse projeto de pesquisa, ele se iniciou há quase 2 anos e ele tem como objetivo compreender e divulgar os projetos institucionais e comerciais dos 3 grandes arquitetos, Moisés Liz, Adhemar Cassol e Odilon Monteiro, que formaram o escritório Liz Cassol Monteiro, que atuou por quase 20 anos em Florianópolis, né, com essa formação. Esse trio de arquitetos projetou e construiu dezenas de obras na cidade que impactaram drasticamente na paisagem, com arquiteturas de qualidade excepcional, trazendo para a cidade a linguagem da arquitetura moderna e concebendo projetos que se tornaram verdadeiros ícones arquitetônicos. O nosso objetivo com a pesquisa é não só divulgar a obra desses arquitetos, mas também produzir materiais didáticos de projeto, ou seja, materiais que possam auxiliar estudantes de arquitetura, arquitetos e interessados no tema a compreender melhor essas arquiteturas, né? A gente utilizou como metodologia o redesenho tridimensional dessas obras, baseada nos projetos originais que foram levantados em acervos da cidade. E seguindo a filosofia do Hélio Pinhon, um grande arquiteto e teórico espanhol, autor de livros como Teoria do Projeto. Eu vou compartilhar agora a apresentação. Vocês estão vendo? Kátia, tá tudo ok? Sim, Ok, tudo né? aqui. Certo. Bom, eu e o professor Rude, da Unisul, a gente tem coordenado esse projeto de pesquisa, junto com a colaboração de uma equipe de 7 integrantes, entre alunos, ex-alunos e arquitetos. Esse material ele vai ser publicado em formato de livro, difundindo e reconhecendo essas obras que foram erguidas na cidade entre as décadas de 1960 e 1980, e que, apesar de serem grandes referências urbanas na cidade, muitas delas têm sua autoria desconhecida e ainda são pouco estudadas. E ao redesenhar esses edifícios, a gente consegue compreender lógicas e elementos projetuais dessas obras, percebendo modulações estruturais, setorizações, fechamentos e uma série de fatores, a fim de se inverter o processo habitual de exercício de projeto, ou seja, ao lugar de propor um novo objeto, se oferece um edifício cuja arquitetura será reconhecida, registrada e reconstruída. Nós temos aqui hoje, então, a honra, né, da presença do arquiteto Moisés Liz, fundador do escritório Liz Cassol Monteiro, e que possui um grande acervo de projetos construídos em Florianópolis e também no estado de Santa Catarina, tanto pela atuação frente ao escritório, como em projetos concebidos de forma independente antes e depois do escritório Liz Cassol Monteiro. Como a Kátia colocou, essa live vai ser realizada em formato de uma conversa informal, onde o senhor Moisés vai compartilhar conosco suas experiências projetuais ao longo de sua vida. Essa apresentação ela foi montada com um material proveniente da pesquisa que eu comentei, com redesenhos e projetos originais que foram levantados em acervos. E também com fotos do próprio Moisés, né, que tem revisitado algumas de suas criações recentemente. Bom, o Moisés Liz é natural de Lages e se formou em arquitetura e urbanismo pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele se mudou para Florianópolis em 1960, onde fez sua carreira, trabalhando e projetando por mais de 6 décadas. Então, senhor Moisés, é um prazer receber aqui o senhor hoje. Passo a palavra para o senhor. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Kátia, por todas essas referências imerecidas. Mas eu tive relativamente muita sorte, muita magia, muito mistério na minha vida, que fez com que eu pudesse fazer essas pequenas obras que estão por aí espalhadas. Mas
eu me formei, então, em 59, né? Em 59 eu me formei, e aí o mercado de trabalho lá em Porto Alegre estava meio restrito já naquela época. E aí eu resolvi vir sondar aqui em Floripa para ver como é que estava o mercado de trabalho. Eu vim para cá, eu fui muito bem recebido e comecei a minha profissão, minhas atividades junto à Diretoria de Obras Públicas da época, a DOP. E ali fiquei um determinado período grande e depois comecei a ter algumas atividades particulares e foi a partir desse momento que começou a minha trajetória aqui. Um dos primeiros projetos que eu fiz foi o primeiro praticamente de grande porte, participei do projeto do Hospital Celso Ramos e o arquiteto, que é o único arquiteto que havia aqui na cidade na época, era o Valmir Bittencourt, que já falecido, né? Então, eu me considero agora o arquiteto vovô dos arquitetos aqui, porque sou mais velho, eu acho, de Santa Catarina. Mas aí esse projeto veio para mim de uma forma assim mágica mesmo, né? Porque o Valmir tinha uma bolsa de estudos na França e não podia perder, e tinha esse contrato da execução desse projeto que já fez, né? E aí tinha determinado prazo, essa coisa toda, então ele me pediu para participar e ajudá-lo nessa tarefa enquanto ele estivesse viajando. E foi o que eu fiz. Bom, aí, logo em seguida, teve também os problemas, teve também, logo em seguida não, mas algum tempo depois, teve um concurso para o Tribunal de Justiça. E aí eu convidei o Cassol, o Ademar, para a gente se associar e fazer um projeto. A gente fez um projeto, concorreu, acho que tiramos o 3º ou 4º lugar. E aí começou a sociedade, porque a gente viu que havia bastante afinidade entre nós e começamos a trabalhar juntos. Depois, então... O senhor Moisés, queria só voltar um pouquinho e lhe perguntar, durante a sua formação, né, no curso de arquitetura, queria lhe perguntar que influências, né, o senhor recebeu durante o curso, se houveram influências da arquitetura moderna que fizeram o senhor projetar, né, dentro desse estilo. Sim. Eu me formei em 1959, eu acho que a inauguração de Brasília, eu acho que foi em 1960, se não me engano. Então, durante meu curso, quando eu estava no segundo ano, né, porque a arquitetura era naquela época de 5 anos, quando eu estava no segundo ano, foi organizado um concurso na faculdade para escolher alunos para fazerem uma viagem ao Rio de Janeiro e visitar os principais arquitetos da época, né? Que eram os cariocas. A arquitetura brasileira era muito mais representada pelos cariocas lá no Rio de Janeiro do que até em São Paulo. E então essa turma que foi fazer essa viagem, fazer essa visita aos escritórios de arquitetura da época, tinha vários níveis de alunos, né? Começando por mim, que era do segundo ano, tinha do 3º, do 4º e do 5º. Então, essa convivência e essa sorte que eu tive de participar dessa visita, essa coisa me abriu muitos horizontes. Então, lá a gente visitou todos os arquitetos da época, que mais influentes, né? Por exemplo, Sérgio Bernardes, o Ride, lá do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Visitei a obra do museu estava em execução da estrutura na época. A estrutura estava sendo realizada.
visitamos o grande projeto dele, que infelizmente está todo deteriorado, que é o Pedregulho. Era uma joia de arquitetura. E Sérgio Bernardes, o Rídio, o Jorge Moreira, grande arquiteto. O Jorge Moreira tinha muita ligação com o Rio Grande do Sul, então foi ele que organizou e proporcionou essa visita. E, inclusive, fizemos também, além dos arquitetos, o Henrique Mindlin também, e também fizemos uma visita à casa do Burle Marx, lá na praia de Copacabana, aqui bem no início, né? E aí eu conheci a obra dele e ele estava fazendo uma coisa desenhando joias naquele dia que a gente esteve lá. Então, então o Burle Marx também teve esse lado de joalheiro na vida dele, além de ser o grande paisagista que ele foi. Bom, então, como eu já falei antes, a influência da arquitetura moderna na minha vida começou por aí, né? E foram por esses arquitetos cariocas lá do Rio de Janeiro, e não mas de certa forma também São Paulo, principalmente o Rino Leve, que projetava muitos hospitais. Então fiz muitas pesquisas e consultas às obras deles de hospital quando estava fazendo o projeto do Celso Ramos, e foi um grande arquiteto paulista da época, o Rino Leve. Sim. Por aí. E, bom, o senhor comentou, então, que você se mudou para Florianópolis em 1960, né? E queria lhe perguntar como que foi, né, a sua chegada aqui, qual a visão que o senhor teve quando chegou, como é que era o cenário, né, da cidade? Essa foto projetada aí representa muito bem o cenário da época. Pouquíssimos edifícios altos e muito verde e vazios na cidade, né? Vocês podem reparar ali do lado, canto superior direito, é uma área verde grande ali, um cantinho, né? E que depois foi ocupado pela Avenida Osmar Cunha e Otto Gama Nessa, ligando aqui o centro à Beira-Mar Norte lá. Então, essa área ali era até pantanosa, essa coisa toda, não tinha nenhum prédio ali, nem casas baixas, né? E os prédios que existiam eram esses aí. Na Praça 15 tinha o Banco Nacional do Comércio, que acho que atualmente é ocupado pelo Santander, que é esse primeiro prédio aí à direita, no canto inferior, e depois o edifício das secretarias, que fica um pouco mais à frente, lá na frente do Palácio Cruz de Souza, depois o edifício das diretorias aqui no canto esquerdo também, e acho que dá para contar nos dedos, de uma única mão, os números de prédios que havia na época, né? Então a cidade era muito bucólica, muito aconchegante, muito florida, com as residências, com os seus jardins bem cuidados e como eu falei antes, mas a gente sentia uma certa nostalgia de grandes centros de consumidores, que sempre uma das defeitos da humanidade, essa coisa toda assim, de querer ser consumista, né? Então a gente também tinha uma saudade de ter mais oportunidade como eu tinha lá em Porto Alegre, que já era uma cidade bem grande, bem desenvolvida. Sim, e ao chegar em Florianópolis, senhor Moisés, o senhor tinha já pretensão em projetar grandes edifícios, né, dentro do estilo moderno? Como é que era a sua intenção? Eu já vinha com a intenção de fazer uma arquitetura moderna, uma arquitetura mais de certa forma ligada à arquitetura que os grandes santos estavam fazendo na época. Então, essa preocupação, eu acho que
já tive desde o início da carreira, né, pesquisando as pesquisas. Não tínhamos o Google nem nada naquela época, claro. Então, era através de revistas, revista O Habitat, o Acrópole, mais tarde o Módulo. Então, a gente se alimentava muito dessas publicações, né? E aproveitava quando ia a centros maiores, aí a gente gostava de fazer, visitar alguma obra moderna. Sim. Bom, o seu primeiro grande projeto na cidade, então, foi o Hospital Celso Ramos, né? Também conhecido na época como Hospital de Servidores, em 1962, né? Junto com o arquiteto Famille Bittencourt. E queria lhe perguntar um pouco como foi esse projeto, qual o partido, né, que vocês adotaram. Esse projeto aí, felizmente ainda está servindo precariamente, mas está servindo a população, porque até já tem mais de 60 anos, né? E ainda é utilizado. Infelizmente, não acompanhou o desenvolvimento tecnológico da arquitetura hospitalar e teve a arquitetura, o projeto teve que fazer várias e várias adaptações para acompanhar na época, né? No princípio, por exemplo, tínhamos ali no térreo, era todo em pilotis, e era um projeto em T, esse bloco que aparece aí com essa circulação vertical era a área de hospitalização, e perpendicularmente a esse bloco aí do outro lado, então tínhamos as áreas de serviços, o atendimento ambulatorial e acima deles, então, a parte toda do centro cirúrgico, que era toda destacada do restante do projeto. Então, houve uma preocupação em fazer um volume bonito e que fosse bem representativo da arquitetura da época. Tá? Ótimo. Tem aqui uma imagem, né, bastante curiosa, que final da década de 60, que mostra, né, essa imagem inferior, a região ali da Praia de Fora, que hoje corresponde à Avenida Gama Dessa, Rua Bocaiúva, e no fundo a gente nota o Hospital Celso Ramos, né, então ele foi um marco na verticalização dessa região, que na época era marcada, né, pelo casario baixo, de 1 a 2 pavimentos, e na foto superior, até uma imagem curiosa, um casal que morava na região, e você vê que eles iam até ali e tiravam foto com o hospital de fundo, né, ou seja, ele era um marco, né, da modernidade, da época, enfim. Então foi um grande marco, né, na verticalização da região da Praia de Fora, né? Que na época era uma região afastada do centro da cidade. O centro da cidade correspondia ali à região da Praça 15, né? Bom, seguindo então, depois desse grande projeto, o senhor projetou de forma independente diversas residências e edifícios multifamiliares, né? Com características e elementos também do movimento moderno. Eu queria lhe perguntar, então, para o senhor como que aconteceu esses projetos residenciais, comentar um pouco. A gente ilustrou aqui alguns, né? Os projetos residenciais foram... essa parte foi desenvolvida, de certa forma, paralelamente, e era muito mais, claro que a gente tinha muito mais demanda, assim, projetos de residências unifamiliares, e outro tipo de projeto grande. Os projetos grandes eram mais raros e foram aparecendo aos poucos, não foi desde o início. E fiz vários projetos residenciais, né? Esse, por exemplo, aí está projetado é a residência do arquiteto Wing Chin Kang. É um arquiteto que veio um pouquinho depois de mim, acho que uns 5 anos, 6 mais. Ele veio do Rio de Janeiro, ele formou lá no Rio de Janeiro, se estabeleceu aqui, e junto com o Davi Ferreira Lima, formaram uma sociedade. Mas o Twing é ainda um exímio calculista, né? Ele se dedicou muito mais
a parte estrutural, projeto de arquitetura estrutural. E eu sempre, quando exerci minha profissão, eu gostava muito mais de ter como calculista o Swing, porque ele percebia a intenção do projeto de arquitetura e procurava adaptar a estrutura à intenção da arquitetura do prédio, da edificação. Então, ele respeitava muito a criação do arquiteto, e quando discordava, a gente fazia reuniões conjuntas e estabelecíamos uma diretriz para a coisa. Então, houve muita integração nessa parte. Essa obra aqui que está agora aí é uma residência de que eu me orgulhava muito, e, inclusive, uma época, esteve aqui um congresso em que o Jorge Moreira, o arquiteto Jorge Moreira, compareceu uma reunião do COSU, do Conselho Superior do IAB, e aí eu levei ele para visitar essa casa, só por fora mesmo, né? E ele ficou muito elogiou bastante o projeto, e a gente usou também, porque ele viu que estava usando ali elementos que ele fazia na arquitetura dele, por exemplo, essas janelas em madeira aí, todas elas de tipo guilhotina na vertical, né? E uma folha servindo de contrapeso à outra, quando você baixava a folha de baixo, subia de cima. Então, que tanto a parte de venezianas e aí esse projeto foi feito, não foi nem veneziana, foram treliças, um projeto bem delicado de treliças de madeira de lei, eu acho que era mogno na época, que era liberado, não tinha problema. E do lado e atrás dessa área dos dormitórios que estão ali, vocês veem uma parte de uma escada helicoidal que está ali. Então, naquele vazio ali, ocorria a entrada principal da casa, né? Subia essa escada helicoidal e se dava num grande portal ali, também em madeira de lei, muito legal. Infelizmente, essa casa foi demolida e atualmente está ocupada por um prédio. Senhor Moisés, queria lhe perguntar sobre o estilo, né, dessas residências. Houve resistência, né, dos proprietários dessas casas com relação ao estilo moderno desses projetos? Eles tinham uma afinidade? Como é que era essa relação? Não, eu acho que essa objeção nunca houve, porque no momento em que eles procuravam a gente para fazer esse projeto, eles já sabiam qual era o estilo da gente, que tipo de arquitetura a gente iria propor para eles, né? Então, havia uma certa abertura. Eram raros os que queriam, assim, estilo colonial brasileiro, antigo, imitação, né? Essas coisas todas eram bem mais raras acontecer, mas aconteciam também. Sim. Bom, e aqui o seu primeiro edifício residencial, né, o edifício Presidente, datado de 68, né, localizado na Avenida Gama Dessa. Certo. Esse prédio aí foi o primeiro projeto alto, um dos primeiros, mas houve também o Gustavo Richard, que era mais antigo. Esse deve ter sido o segundo projeto feito lá na Osmar Cunha, esquina da Presidente Coutinho. Então, as outras fotos que eu andei tirando também, que mostram uma imagem de outra forma atuando. Esse foi o segundo prédio feito para a mesma empresa lá do edifício Presidente, que era o Panorama, o edifício Panorama, e foi um dos primeiros. Eu acho que quando ele foi construído havia mais uns 4 ou 5 na beira-mar, né? Esse prédio aí foi construído, deve ter sido ainda no final da década de 60, 70.
72, por aí. Tem naquele prédio ainda tem uma parte no térreo, no Pilotis, que era para ficar Pilotis, depois foi ocupado por garagem, que fazia uma transição de toda a estrutura que estava na fachada, então fazia uma transição com a grande viga e os espaços, os pilares espaçados com os vãos maiores. Esse aí é um prédio que também, seja assim, muito simples, singelo, me orgulha muito, porque ele, na época, foi construído para a população de baixa renda. Então, eram projetos de apartamentos bem econômicos, 2 blocos, situado ali na rua Álvaro Alvim, eu acho. Não me lembro. Eu acho que Almirante Alvim. Almirante Alvim. Almirante Alvim. Seriam 2 blocos. O terreno caía muito da calçada lá por os fundos, então os blocos ficavam em desníveis, né? E foi separado, esses 2 blocos foram afastados entre si, entre um e outro, onde foi criado um jardim, que depois foi ocupado por um parque infantil, e eu acho que não tem, além disso, não tem muita coisa a ser observada quanto a esse prédio. A única coisa que eu acho que ele está sempre, que atualmente ele ficou super valorizado devido à sua localização, então muitas pessoas reformam a parte interior deles, os apartamentos que eram, mesmo sendo projetados para baixa renda, eles eram relativamente grandes, né? Então, você vê que é uma fachada lisa, não tem sacadas, nem projeções, nem nada para fora, né? Então, apenas as janelas ali que se destacam. Bom, para essa live, então, a gente destacou 4 projetos do Moisés Liz, focados na disciplina, né, de projeto de espaço de trabalho. Todos os 4 projetos desenhados na década de 1970 e início da década de 80, todos para uso de espaço de trabalho e de qualidade excepcional. São 2 edifícios institucionais, a Telesc e a Cotesc, e 2 edifícios comerciais, sendo o Seiza Center e a sede da Porto Belo. A gente vai iniciar, então, na ordem cronológica, né, com o edifício sede da Telesc. A partir da década de 1960, diversos órgãos institucionais instalaram suas sedes nos bairros Trindade e Itacurubi, impulsionados pela criação dos campos da UFSC e da UDESC. E dentre esses órgãos, a Telesc, que era uma empresa estatal, a empresa de telecomunicações de Santa Catarina, que teve sua sede projetada por Moisés Liz e Odilon Monteiro em 1972. O edifício se tornou um grande ícone da arquitetura no bairro e na cidade, sendo o primeiro projeto institucional em concreto aparente construído no Itacurubi. Senhor Moisés, poderia comentar um pouco sobre o partido arquitetônico adotado nesse projeto? Sim, esse projeto aí são 3 alas, né? No primeiro plano aí está aparecendo uma das alas, eles formam um triângulo, como tem uma simbologia da Mercedes-Benz, mas não foi inspirado por acaso. Essas 3 alas foram projetadas porque a Telesc, na época, tinha 3 diretorias principais. Então, cada uma dessas diretorias ocupava uma ala determinada, né? E no núcleo central, a gente tem aí toda a parte de instalações sanitárias e nas extremidades, onde tem as escadarias, a circulação vertical, né? Extremidade de cada uma dessas alas foi construída uma escada, servia de circulação vertical, escada de emergência para um caso de incêndio, para ser usado em caso de incêndio. E a fachada, eu acho que o grande destaque desse projeto é que tinha um vão livre grande de 15 metros,
com balanços de 5 para cada lado, mais aproximadamente de 5 para cada lado. Então, era um prédio, e foi um prédio construído com a intenção de fazer de que a parte administrativa, a parte do usuário fosse um escritório tipo panorâmico, né? Um mínimo de divisões e repartições, áreas fechadas. Então, você tinha praticamente uns 25 metros de largura do prédio ali que eram completamente livres, tendo a parte em alvenaria só cada uma das 3 extremidades, onde tinha também sanitário e copa, e na parte do núcleo central também. Tá? No térreo, acho que uma das grandes que eu poderia destacar é que no térreo a estrutura, os pilares principais estão afastados. Então, proporciona uma passarela, uma alameda ali para o pessoal circular em volta do prédio, né? Coberta e protegida da chuva. Mas para dar mais intimidade a essa passarela, a gente construiu e provocou fazer um pequeno taludes acompanhando essa passarela, né? Deixando a abertura, não do piso até a laje, mas fazendo um pequeno talude ali que protege, que dá mais intimidade, e não fica tão... E valoriza melhor esse espaço aí, tá? Sim. E a questão dos brises, né, Moisés? Poderia comentar um pouco? Bom, a grande sacada desse projeto foram esses brises de concreto pré-moldado. Esses brises foram construídos por uma firma, acho que de Criciúma, e eu já nem me lembro mais do nome dela, mas ela fez muitos projetos, muitos de pré-moldados em concreto aparente, entende? Então, esses aí têm uma forma e ele foi utilizado nesses 2 pavimentos. Ele tem uma forma de L, né, mais inclinado, e que dá uma proteção quase que 100% da insolação solar, porque para prédios administrativos, na época, pelo menos a gente era recomendado, e houvesse a menor incidência solar nas aberturas para que o ar-condicionado não fosse muito demandado. Sim. Bom. Aí dá para ver bem a parte da planta baixa, né? Bem lá no centro onde se encontram as 3 alas, tem um vazio, tem uma escada helicoidal e com a cobertura com domos em concreto que vem lá da cobertura em cima. Então, tem uma certa iluminação natural aí nesse núcleo central, ali bem no ponto central. Temos umas imagens aqui, né, da escada central e as claraboias, né, que iluminam esse espaço. Certo. Então, aí temos os domos lá em cima, dando essa iluminação central, e a escada helicoidal, unindo os vários pavimentos. Isso aí servia mais como entrada social mesmo do prédio para visitas. No térreo tinha ligação com a parte de refeitório de uma ala, auditório lá da outra e outra parte administrativa. Então, foi muito feliz a forma que a gente fez, a forma dada a esse prédio, porque ele atendeu muito à demanda do programa de necessidades da Telesc. Bom, depois foi vendido, né? Mas agora tem a grande notícia de que foi adquirido pela Universidade, pela UDESC, né? Sim. E fiquei muito contente que tivesse ocorrido isso, porque eu acho que o tratamento
Esse prédio vai ser revitalizado com a aquisição da UDESC, porque ele, de certa forma, está meio abandonado, porque depois que houve a privatização das telecomunicações no Brasil, esse prédio foi vendido por uma companhia privada e assim, infelizmente, essa companhia não teve o sucesso que ela esperava e o prédio começou a ser deixado meio que abandonado. Sim. Senhor Moisés, aqui a gente tem a planta, né, um redesenho do grupo, e esse projeto vocês adotaram, então, o conceito de escritório panorâmico, né, com um espaço livre, né, gerado pela modulação estrutural, pilares recuados das fachadas, e um grande espaço livre que possibilita diversos usos, né, para o edifício. Sim, sim. É a característica do escritório que a gente chamava na época de panorâmico, né? Você entrava no ambiente, você tinha visualização para todos os postos de trabalho, né? Então funcionava muito bem, né? Mas sempre há na minha exercício da profissão, assim, quando a gente fazia esse projeto assim livre, sempre havia uma parte do usuário aí que queria fechar, fazer uma sala privada, essa coisa toda, para ter mais liberdade de trabalho. Sim. Bom, e como o senhor comentou, um núcleo rígido central, né, com a escada principal, e núcleos rígidos secundários nas 3 extremidades, né? Sim. Ali quando havia necessidade de fechamento, esses fechamentos ocorriam ali nas proximidades do núcleo central, né, com áreas fechadas, para sala de reuniões, para gabinete privado da presidência e das áreas de diretorias. Sim. E vocês propuseram, então, né, nesse projeto, uma lógica de estrutura principal, corpo principal do edifício moldado em loco, né, em concreto, e os brises, né, que compõem toda a extensão das 3 fachadas em pré-moldado, né? E por essa... Esses pré-moldados, eu acho que esses pré-moldados valorizaram muito o projeto plástico, deram um efeito plástico bem marcante ao prédio, né? Então, era a menina dos olhos nossos, meu e do Odilon, esses pré-moldados. E durante a construção, houve um atraso no cronograma da obra, né, para a entrega da obra, e o presidente da Telesc, na ocasião, estava muito preocupado, e então nos chamou para a intenção dele de eliminar os pré-moldados. Eliminar os pré-moldados, deixar só porque achava que os pré-moldados iriam atrasar a obra. A gente reagiu muito, né, com dessa intenção e, felizmente, eu acho que foi bem argumentado a nossa oposição e eles acabaram cedendo e deixando que os pré-moldados fossem executados e colocados na obra. Mesmo porque era completamente fora de lógica o argumento dele que os pré-moldados iriam atrasar a obra, porque os pré-moldados foram executados lá em Criciúma, lá na fábrica de pré-moldados, e aqui na obra eles já vieram prontos e houve só o trabalho de, através de guinchos, essas coisas todas, colocá-los no seu local. As fachadas dessas extremas aí, como mostra, tem o volume das escadarias se destacando para fora, e essa parede cega das extremidades, ela foi toda também feita em concreto aparente, com um desenho em alto relevo. As esquadrias, as janelas estão inseridas dentro desse desenho. Sim.
E, senhor Moisés, para finalizar esse edifício, então, no corte, né, fica evidenciado o grande vão livre, né, entre pilares de quase 15 metros e os dois balanços laterais com 5 metros, né, que eles atuam também como marquise, né, no térreo e proteção solar, né, desse nível. Certo, certo. Então, no térreo, esses balanços de 5 metros para cada lado proporciona essa circulação protegida, coberta, que eu falei anteriormente, né? E para que ela não ficasse muito aberta, porque o terreno é muito plano, e a gente criou esse talude na projeção da extremidade da fachada, deve ter um metro mais ou menos de altura, é feito em concreto também, e vem o jardim sobe até a extremidade desse parapeito ali, né? Que é um parapeito, mas isso ali foi feito apenas para dar um efeito visual mais agradável, mais aconchegante para essa passarela coberta no térreo. Sim. Bom, então, para fechar esse edifício, como o senhor Moisés comentou, o edifício recentemente, né, em dezembro do ano passado, foi adquirido pela UDESC, né, que pretende adequar o edifício para os novos usos, que a princípio, né, os usos propostos seriam usos administrativos e também parte da biblioteca, né, da universidade, que fica ali localizado logo em frente, né, na Avenida Madre Benvenuta, em frente ao campus da UDESC em Florianópolis. Bom, seguindo então, o edifício seguinte que a gente selecionou é o edifício da Cotesc, onde fica atualmente o Banco Safra. Nos primeiros anos de funcionamento, a empresa estatal Telesc se chamava Cotesc. Então, Cotesc nada mais era que a própria Telesc, né? E alguns anos após a sua criação, houve a mudança de nome para Telesc, como ficou conhecida, né, até o fim de suas operações no início dos anos 2000. Esse edifício ele foi projetado para ser a filial da Telesc no centro da cidade, né? Ou seja, a sede principal ficava no Itacurubi, né, o edifício comentado, e esse edifício abrigaria então a filial no centro da cidade, no terreno em frente à Praça Pereira Oliveira. Ele é projeto também de Moisés Liz e Odilon Monteiro e data de 1973. Né? Senhor Moisés, você comentou então que nesse projeto vocês tiveram uma maior liberdade projetual, certo? Certo. Essa liberdade de projetar a gente teve porque o programa era relativamente fácil e não demandava muitas áreas, né, de construção. Então, a gente pôde fazer um núcleo central bem... e esse núcleo central envidraçado, como aparece aí, deixa com que a estrutura, as colunas, ocorram, se instalem no jardim que fica de frente a elas. E para dar o efeito plástico que a gente achava que deveria ser marcante, na época a gente trabalhou com a laje de cobertura, fazendo as vigas em diagonais, né, se encontrando, formando triângulos, e que deu um efeito plástico, para essa obra, né? Temos um bloco de entrada principal e no nível da rua, ali da Praça do Pereira de Oliveira, e para cada lado nós temos dois níveis, né? Um acima e outro abaixo, também recuados. E no lado direito era onde estavam as cabines telefônicas na época que a pessoa... Aí aparece bem no corte, que essa coisa, né? Vocês veem, nós temos na fachada aí, temos o vão central, mais 2 vãos de cada lado, né? Então, e essas vigas que sustentam o pavimento intermediário, elas se projetam lá para dentro do jardim e aparecem na fachada, né?
como está ali em Cruz, né? E, infelizmente, devido à questão de segurança, foi colocado um gradil em cima desse guarda-corpo ali, que deixava que o jardim ficasse elevado, ficasse mais ou menos a 1 metro e meio de altura, e na parte mais baixa, e valorizasse o prédio, porque a intenção mesmo era fazer um grande jardim aí circundando as 3 fachadas, né? Porque esse prédio faz frente para essa Pereira Oliveira e para as duas ruas laterais. Sim. Senhor Moisés, fica bastante evidente, então, né, por essa imagem da fachada, que a estrutura foi o elemento gerador desse projeto, né, como em muitos outros edifícios projetados pelo senhor, né? Sim, sim. Aqui o efeito plástico mesmo todo ele foi intencional, que se obtivesse, se mostrasse bem a estrutura, né? Que a pessoa olhando, ela visse que aquela laje de cobertura lá em cima estava sustentada por esses pilares que apoiavam essas vigas em diagonal e fazia um grande balanço. Esse grande balanço projetado para fora também proporcionava uma insolação, menor insolação nas áreas de escritórios e coisas que estavam aí dentro dessa caixa de vidro. Sim, e quem passa então pela rua, né, é interessante destacar isso, que observa praticamente todo o sistema estrutural da obra, né, quase todos os pilares do projeto estão localizados fora, né, do edifício, ali no jardim, e a pessoa consegue entender todo o sistema estrutural, né, ela observa os pilares, as vigas, a cobertura. Sim, esses pilares aí têm a seção em forma de cruz e eles têm uma seção mais, eles vão afinando para cima, né? E não encostam direto lá nas vigas. Tem uma pequena reentrância onde eles apoiam a viga e por isso então dá uma leveza às colunas, né? Então a coluna tem uma forma de cruz, né, que acompanham ali, estriadas, e elas têm uma seção maior na área do jardim, onde ela nasce, e vai afinando, né? Então, isso deu uma leveza para o projeto bem marcante. Sim, e aqui a gente tem a prancha, né, Essa planta baixa aparece a entrada central entre as 2 colunas centrais e de um lado e de outro as outras colunas, né? Isso. E aqui a gente consegue perceber, né, então, a locação de quase todos os pilares na região fora, né, do corpo principal do edifício, e somente 2 pilares internos ali, onde eles estão localizados no hall, né, no hall de entrada do edifício. Uhum. E o bloco de serviços atrás, né, nos fundos, em um volume destacado, né, do corpo principal do edifício. Certo. E então o vão central, a entrada principal, ela dá praticamente no nível do passeio, né? E você entra dentro do prédio, então você tem todo um pé direito bem alto, central, e depois as 2 alas dos pavimentos intermediários de um lado e de outro, que desce para um determinado nível e sobe para outro. Então, isso aí deu uma certa área de escritórios que ficavam nessas alas laterais, elas têm pé direito menor, todo tipo de atividade exercida ali, enquanto que no vão central ali, então, é destacado, no vão central ali é destacado o pé direito e você internamente vê as vigas lá apoiando a laje de cobertura.
E para finalizar esse edifício, Moisés, é interessante destacar que nele haviam as cabines telefônicas, né, onde as pessoas iam lá para ligar, né, para seus familiares, enfim. Ali do lado direito ali estavam localizadas as cabines telefônicas, né? Elas entravam debaixo do jardim, elas eram de certa forma meio que cobertas pela terra desse jardim que circundava o prédio, né? Então, dessa forma, elas não ocupavam espaço dentro dos escritórios e ficavam isoladas ali. E lembro que, para dar bastante isolamento e para marcar um pouco e para tirar a frieza do cinza, do concreto aparente, a gente revestiu essas cabines todas com borração na cor vermelha e com portas de blindex. Você enxergava a pessoa lá dentro, mas o fato de essas cabines serem revestidas de borração, né, de tapete, tudo dava uma proteção acústica boa. Isso. Bom, seguindo então, o edifício seguinte, o CEISA Center, em 1975, o trio de arquitetos Moisés Liz, Ademar Cassol e Odilon Monteiro projetam o CEISA Center, e que foi inaugurado em 1978. Na época, o edifício foi considerado o maior centro comercial de Santa Catarina, e até hoje é um grande ícone da arquitetura moderna na cidade de Florianópolis. A gente vai iniciar os comentários desse edifício com um comercial do empreendimento, né, que foi veiculado na época, que mostra um pouquinho, né, do edifício e os atributos que ele possuía. A nossa ilha vai ganhar um centro comercial espetacular. CEISA Center, que lindo presente. Venha que a festa já vai começar. CEISA Center, lindo jardim. CEISA Center, com muitas lojas, estacionamento e muitos escritórios. CEISA Center é sensacional. Então, senhor Moisés, poderia comentar um pouco do processo de criação desse edifício que foi tão marcante, né, para a cidade? Antes eu queria só fazer um comentário nesse comercial aí que naquela época no Brasil fazia muito sucesso os discos croquetes e eu acho que um dos bailarinos que trabalharam nesse comercial aí fazia parte desse grupo. Então, só isso que eu queria dizer. Mas esse prédio, eu tive a felicidade de encontrar uma grande área no centro urbano da época, uma área de um terreno bem grande, fazendo frente para 3 ruas, né? Para a Rua Vidal Ramos, para a Avenida Osmar Cunha e pela outra lateral aí que eu acho que é de Xerém, não me lembro bem o nome. Mas então 3 ruas, frente para 3 ruas. E as divisas laterais também eram quebradas, tanto a do lado direito como a do lado esquerdo. E então, para implantar um edifício comercial ali, e a gente quis que ele se destacasse de todas as construções em volta. Então, a gente fez as fachadas afastadas das divisas e procurando ocupar o máximo que pudesse, né? E fazendo a concordância das várias fachadas que eram paralelas às divisas no terreno, fazendo a concordância através de curva, né? Por isso ele deu a origem a uma planta baixa na forma de um ponto de interrogação quase, né? E uma parte essa parte do lado da Osmar Cunha ali é uma área bem que tem sempre a mesma seção e a do outro lado lá já aumenta. Quando vocês virem aí a planta baixa, vão perceber bem isso. Senhor Moisés,
Muitas vezes esse projeto ele é associado ao edifício Copan, né, em São Paulo. Houve, de fato, referência ao projeto de Niemeyer ou houveram outros fatores, né, para a adoção desse desenho? Bom, os outros fatores foi como isso que eu já falei anteriormente, né, que havia essas divisas laterais do terreno eram bastante quebradas e a gente seguiu o prédio mais ou menos paralelo a essas divisas laterais e concordando as várias faces da fachada através de curvas. E isso deu origem a essa forma do prédio. E o prédio, o destaque de todo isso aí são essas 3 circulações verticais de forma circular que aparecem aí nessa fachada. São 2 para esse lado de cá e outra do outro lado lá, que não aparece aqui no desenho. Então, o bloco todo, como é muito longo, ele foi dividido em 3 partes, né? Planta baixa, setor A, B e C, né? Cada um com sua circulação. E a divisão de um bloco para o outro, de um setor para outro, do A, B e C, foi feita através das juntas de dilatação da estrutura. Cabe marcar também nessa estrutura que foi o único prédio, que eu saiba, em Florianópolis, que foi feito com lajes de concreto protendido. E tem um vão central bem grande também, e tem balanço para cada um dos lados. Então, o fato de ter sido feito em concreto protendido proporcionou que as vigas que pudessem existir para a estrutura não ficassem aparentes no teto. Então, todo o teto é mais ou menos livre. Então, não há necessidade de fazer forros rebaixados de engesso para esconder as vigas quando vai utilizar as diversas salas. Esse prédio tem, no térreo, ele tem a entrada em 3 ruas, nas 3 ruas ele tem uma entrada, no lado da Vidal Ramos, no lado da Osmar Cunha, do lado da Dibixerém. E essas entradas convergem para uma parte central, ali onde tinha projetado um jardim, que depois agora é bancadas ali, tudo comercial, né? Mas essa entrada da Vidal Ramos, por exemplo, foi projetada, foi uma conquista que a gente teve com os proprietários, os empreendedores, de abrir mão da valorização dessas lojas que estariam bem próximas à rua. Então, esse fato proporcionou que a gente pudesse incorporar essa laje coberta, essa entrada, essas 2 entradas, principalmente da Osmar Cunha e da Vidal Ramos, proporcionar um espaço para ser usado pela população, né? Vocês podem notar que, principalmente ali na Osmar Cunha, que a gente vê melhor todos os dias, tem sempre acúmulo de pessoas ali abrigadas naquela marquise, naquele espaço. E esse Osmar Cunha foi valorizado na época com obras, com esculturas da Elke Bell, que é uma escultora, ela era casada, ela era mulher do Lindolfo Bell, que era um poeta, né, catarinense de muito prestígio na década de 70, por aí, e muito conhecido também. Então, esse espaço aí aparece também um único pilar ali sustentando a laje, né? Esse pilar ali também lembra um pouco o pilar lá da prédio da Celeste, lá da Pedro Oliveira. Mas ele fica isolado ali, como se fizesse parte, fosse uma escultura. Do lado direito, através do pilar, e do lado esquerdo ali, através do busto, do torso, que é projetado pela Elke Bell, e depois, na frente desse torso, né, há também ainda uma esfera de granito grande, de grandes proporções,
ela é seccionada no meio. A parte onde ela é seccionada é toda de granito polido, e as partes laterais da esfera, das duas semisferas, são granito apipoado. E a ideia de como ela deu o nome dessa escultura de fruto partido, a gente procurou colocá-la em cima de um jardim. Então, no projeto original, essa escultura nascia desse pequeno canteirozinho, jardim, que existia na época, e escondendo, então, aquela parte de concreto que fixava e segurava as duas partes da escultura. E aí, então, era coberto com lama, essa coisa toda, mas depois, atualmente, foi eliminado o jardim e aí, de certa forma, ficou um pouco prejudicada a escultura aí, nesse local. Senhor Moisés, no projeto, como você comentou, né, no térreo, essa galeria comercial de pé direito duplo conecta, então, 3 ruas bastante movimentadas, né, do centro: a Avenida Osmar Cunha, a Rua Vidal Ramos e a Rua Leobarto Leal, né? Vocês já tinham essa intenção de criar essa conexão urbana, né, que ficou tão consolidada hoje? Sim. Esse caminho que acontece aí, unindo essas três ruas, que se iniciam nessas 3 ruas, já era a intenção, né? Fazer seria um passeio, um encaminhamento, né? E ele foi feliz porque, de certa forma, também teve um lado da parede que é todo curvo, que acompanha a curvatura do prédio, do outro lado ela é mais ou menos reta. E a galeria de circulação, ela tem pé direito duplo, né? Porque as lojas todas são em 2 pavimentos, um térreo e um mezanino. Mas esses mezaninos nós fizemos assim, se projetando alternadamente. Temos uma loja que tem o mezanino projetada lá para fora, por sobre a circulação, e outro mezanino, em outra loja com um mezanino mais recuado, com a escada lá no final do coisa. Então, isso deu uma certa movimentação toda no teto da galeria, porque isso ficaria sempre, funciona como uma galeria, uma passarela de pedestre abrigada com lojas de um lado e de outro. Na entrada, agora vamos falar sobre... o pavimento tipo, né? O pavimento, aqui é a planta do pavimento tipo, né? A gente percebe, então, a divisão em 3 blocos, né, que o senhor comentou, com as 2 juntas de dilatação, né, do edifício pela grande de comprimento, né, que ele possui. E aparece a localização da circulação vertical, as 3, né, com os elevadores, e as salas mais ou menos acompanhando a estrutura. Junto dela foi só apenas projetado as instalações sanitárias, uma copinha, né, e que poderia ser construída ou não, dependendo do proprietário que se interessasse pela sala, né? Sim. E, senhor Moisés, a divisão, né, em 3 blocos foi da onde que surgiu, né, essa divisão? Foi uma decisão projetual? Foi uma questão da construtora? Não, essa divisão do bloco em 3 partes foi uma exigência, inclusive, da própria estrutura, né? Por uma estrutura de concreto, com essa dimensão aí, tamanho, quando a gente faz a necessidade de prever uma junta de dilatação, né? Os pilares não se colam. Então, a estrutura do bloco A é independente do bloco C, B, e do bloco B independente do bloco C. Podem trabalhar livremente através dessa junta de dilatação. E da parte central de cada um
dessas áreas aí, então foi projetado a escada vertical. As escadas verticais têm a forma de um cilindro, né? Tem duas lá de uma fachada e uma aqui no outro. E na face voltada à Avenida Osmar Cunha, a fachada possui também, né, um desenho em relevo, em concreto, um elemento que foi muito utilizado por vocês, né, nos projetos. Isso aí era, de certa forma, uma marca registrada, foi usada lá no projeto da Telesc, usada aí, e será usada depois lá no projeto da Unisul também, projeto da Porto Belo, lá, ocupada agora pela Unisul. Sim, e aqui a gente observa aquele espaço que o senhor comentou na Avenida Osmar Cunha, né, que possui uma grande marquise, né, com a marcação daquelas placas que também eram objetos pré-moldados, né? Ah, sim, essas placas aí verticais, elas amenizam, assim, o pé direito alto consequente de que as lojas eram compostas de 2 pisos, né, piso térreo e mezanino, então daria na fachada uma coisa não muito agradável esteticamente, né, essa altura ali. Então a gente projetou esses pré-moldados em concreto aparente, afastados eram placas que se encaixavam assim na estrutura lá do estacionamento que está ali em cima, né? E elas se projetavam para fora. Então isso dá um certo aconchegamento àquela área ocupada pelo público ali, né? E é a mesma intenção que tive lá no prédio da Telesc, fazendo aquele pequeno arrimozinho de 1 metro em volta de toda a passarela ali do térreo, né, do prédio da Telesc, aparece isso. Mas lá foi feito através de um jardim e nascido embaixo, né, aí a gente fez esses pré-moldados. E o senhor Moisés, e a garagem localizada nesse pilotis, né, que ficava entre a base e a torre do edifício, né? Sim, sim. Nós temos um prédio formado ali pelo pavimento térreo, onde tem as lojas com seus mezaninos, né? O subsolo, aí todo ocupado por garagens, né? Um subsolo, e um pavimento acima dos mezaninos ali, que também é um pilotis todo de abrigo de carro, né? Isso aí, esse fato de fazer esse estacionamento aí, proporcionou a que a gente pudesse destacar a parte do pavimento tipo, isso é coisa toda, isolando, né? Soltando o prédio, vocês podem observar aí nessa fachada para o Cunha, e aquelas duas placas de um lado e de outro trabalhadas em concreto, como lá no prédio da Telesc, elas não encostam lá no piso do estacionamento lá superior. Elas param ali, então isso aí faz com que o bloco todo se solte. Sim. Perfeito, Moisés. E para fechar, aqui uma imagem da escada, né, circular. Sim. E outra coisa eu queria falar sobre a entrada lá da Vidal Ramos. Dá tempo? Ah, sim, claro, claro. Não, é que na entrada da Vidal Ramos também foi proporcionado um grande espaço lá de uso público, mas lá não para as pessoas permanecerem, mas para entrarem no prédio de certa forma abrigado. E como eu disse anteriormente, que os proprietários, os empreendedores, eles abriram mão de comercializar esses espaços aí e comercializar esses espaços através de... Desculpa, eu me interrompi. Mas ali, a valorização desse espaço da Vidal Ramos, né, foi ocupado por um grande espelho, as paredes formando uma grande escultura, grandes murais escultóricos. E a passarela, a entrada no centro, dá direto lá para a galeria,
e do lado de um lado esquerdo, do lado direito fica um pequeno lago, um pequeno espelho d'água, e do lado esquerdo umas cascatas que saem, as águas saem lá dessa parede do lado esquerdo, saindo da parte escultórica em relevo, e desagam em três, vamos dizer assim, três lajes curvas que dão a forma de uma cascata, dão uma forma de cascata, né? Várias cascatas, umas 3, 4 cascatas ali que dão isso aí fica muito agradável, tanto visualmente, né? Você vê como o barulhinho ali da água caindo também, isso aí chama a atenção das pessoas e dá uma certa tranquilidade. Ótimo. Então, agora sim, fechando esse ciclo dos 4 edifícios, né, com destaque, o edifício sede da Porto Belo. Em 1981, os arquitetos Moisés Liz e Odilon Monteiro projetam o edifício sede da empresa de cerâmicas Porto Belo, localizado na rua de Bimusse. Anos depois, a empresa Tractebel ocupou o prédio e, atualmente, nele está sediado um dos espaços da Unisul, no centro de Florianópolis, onde, curiosamente, funciona o curso de Arquitetura e Urbanismo da universidade. Senhor Moisés, então, poderia comentar um pouco sobre o conceito do edifício? Esse prédio, se você for pensar bem, ele segue também as mesmas características e linhas gerais dos outros já mencionados, tanto Seisa Center, como a Telesc, como Central, como a Telesc lá do Itacorubi. Ele é todo executado em concreto aparente, né? E nós temos no térreo, temos ali o vão central, onde tem a coluna, e dois vãos ali laterais, né? E com balanços de um lado e de outro. Então, isso aí proporciona aquela intenção que também a gente teve lá no Seisa Centro, de soltar a torre, né? Não encostá-la no jardim que está da onde ela nasce. No jardim aparece apenas os pilares que sustentam em concreto aparente, que sustentam o prédio, e a parte envidraçada que dá acesso ao hall, né? E esse prédio tem a forma de também foi projetado para funcionar como escritório panorâmico, então tem uma área grande do pavimento tipo todo livre. E a fachada também a gente usou os pré-moldados em concreto, com umas abas móveis coloridas. Então isso proporcionou que o prédio, a tristeza ou o cinza fosse amenizado com o colorido dos brises móveis que estavam dentro dos pré-moldados de concreto. E aqui a gente tem, então, uma branche do projeto original, né? Que a gente observa, então, né, senhor Moisés, a estrutura periférica, né? Resultando em um grande espaço livre com mais de 200 metros quadrados, né? Que possibilita diversos usos para o edifício, certo? Sim, aí é o escritório panorâmico, fazer todo livre e você depois fazer as divisões conforme as necessidades da ocasião. Aí vocês veem das duas extremidades onde nascem os pilares principais de toda a estrutura e os pré-moldados se encaixam aí nesses pilares, né? E a fachadas laterais, as duas laterais, elas também são tratadas em forma em concreto e com desenhos em alto relevo, também como lá o Seisa Centro, também como lá a Telesc, né? E do lado direito aí da planta baixa está o bloco de vertical da circulação. Estão as escadarias, os elevadores e cofres sanitários, né? Então isso aí, isso destacou, deixou livre toda a restante da coisa do prédio lá para o escritório panorâmico e plasticamente também
deu um efeito porque o prédio aparece como sendo 2 blocos, né? Depois, lá na cobertura no ático, esse bloco onde estão a circulação e os elevadores se destaca, vai um pouco mais alto. Então, dá uma certa isolamento desse bloco. Ele não fica grudado lá no principal. Podem ver que ali a ligação entre um e o outro, ele se estreita, né? Sim. E como você comentou, né, Moisés, tanto nesse projeto quanto nos outros, essa modulação estrutural, estrutura periférica, ela permite, né, a reversibilidade do uso, né? Ou seja, nesse edifício já tiveram usos de escritório, hoje abriga uma universidade e poderia abrigar tantas outras coisas, né? Felizmente, quando isso acontece, né? Felizmente isso acontece. Então, e o fato do prédio ser construído em concreto aparente tem uma certa durabilidade na parte de resistência, né? Então, isso isso faz com que o prédio tenha um tempo de uso, de duração, muito mais que bem grande, né? Não é uma arquitetura efêmera que daqui a pouco já não existe mais. É uma arquitetura que veio para ficar, né? Para marcar. Sim. E aqui nas elevações, a gente percebe que a modulação estrutural resulta também na modulação dos brises, né? Uma série de 8 brises na elevação frontal do edifício. A gente concebeu primeiro, claro, lá o posicionamento, o pavimento tipo, e dividiu isso ali em 3, 5, 7, 8 partes. 8, né? 8 partes. Então, vocês observem no térreo, a primeira parte e a última ficam em balanço, e as outras é dividido em 3 vãos, o que dá que formam, então, esses mais seis brises, né? 3 no intervalo entre uma coluna da outra e 3 no intervalo entre a segunda e a terceira, e balança para cada lado. Então, de certa forma, isso tudo teve uma intenção estética, né? De fazer com que a fachada, a arquitetura, ela tivesse unidade, tivesse uma mensagem assim, de clareza, né? E não de rebuscamento, sem nenhum rebuscamento. Sim. E para finalizar, nessa elevação lateral, também um painel, né, como o senhor comentou, em relevo. E no projeto, né, esse era o anteprojeto, ainda não havia o desenho, né? Havia a intenção de fazer o mural e depois provavelmente foi desenhado, né, os motivos geométricos. Durante a obra foi feito o desenho e eu acho que não tem foto aí da fachada lateral, né? Não, da lateral não tem aqui na apresentação. Quem quiser ver, vai lá e vê nada melhor como ver ao vivo, né? É uma parede cega, mas para não ficar um chapadão, essa coisa toda, a gente trabalhou com concreto em alto relevo, com placas, né? Como lá na Telesc. E deu um efeito bom. Ótimo. Bom, a gente finalizou os 4 edifícios, né, que a gente queria dar o destaque para a disciplina. A gente vai passar agora por alguns outros edifícios, né, comentar rapidamente alguns edifícios de destaque, como o Tribunal de Contas do Estado, projetado em 82, também por Moisés Liz e Odilon Monteiro, no centro da cidade, né? Esse prédio aí, o Tribunal de Contas, quando a gente começou o projeto, iniciou, ele tinha um programa bem menos pretensioso. Depois, à medida que o tempo foi passando, foi aumentando as necessidades, então teve várias ampliações e culminou com um outro prédio lá é um quarteirão todo, frente para 4 ruas. E lá dessas ruas, eles ultimamente fizeram mais uma torre lá, mas que nós não participamos. Nós participamos só nessas fases iniciais.
Como era técnico, tinha uma exigência de ser uma exigência de economia na obra, e para isolar, como era até o do térreo, fazia frente para essas 3 ruas, e para dar mais privacidade ao prédio, então a gente fez a parte de ocupação afastada do passeio, e fazendo um fechamento todo em elemento, com bogó, né, de concreto, de cimento, fazem da aeração, da proteção ali, e criamos aí nesse espaço um jardim que em forma de L. Em cada fachada tem um jardim interno coberto, né? Então, claro que tem que plantar ali determinadas plantas que resistam à falta de ou pouco sol. Sim. Léo, vou sugerir primeiro, Moisés, toma uma aguinha, tá falando direto, né? Léo, ia sugerir para passares as obras, né? E aí o Moisés fazer um comentário no final, que tal? Porque a gente já está com 11h36, né? Como as outras obras já foram bem detalhadas, eu acho que podia passar por essas obras para a gente ter um panorama, e aí quando o Moisés quiser falar sobre a obra, você fala, Moisés, pode ser assim? Sim. Senão, né, senão fica bem cansativo, não quero que seja cansativo. Tá? Vamos fazer rápido aqui. Aí nós estamos vendo o prédio da Celesc, a administração central da Celesc, energia elétrica. E esse prédio nós tivemos a oportunidade de participar, porque nós participamos de um concurso e aí ganhamos a execução do projeto. E nesse projeto teve o enriquecimento também da empresa, da presença, participação, além de mim e do Odilon, do Brena. Ótimo. E, senhor Moisés, então, no final da década de 1980, o senhor se retira, então, né, do escritório Liscassol Monteiro, e o senhor funda um escritório próprio, né, o LIS Arquitetos Associados. A dizer que começamos com Liscassol Monteiro, depois passamos para só Lis Monteiro, e depois ficou cada um do seu lado. Mas e nós o senhor chegamos daí projetou 17 anos juntos, né? Perfeito. Esse aí já é um dos últimos projetos feito na época que éramos o Lis Monteiro, né? Esse é o prédio do condomínio Itapatiara, na Praia Brava. Foi o primeiro prédio que adotou esse partido geral de 2 blocos paralelos com o jardim central, e esses blocos não paralelos totalmente, eles são convergentes, eles abrem bem para o mar e vão fechando na medida que vão para o lado oposto do mar, né? Geralmente 3 blocos, o A, o B e o C. O A e o C seria aqui do lado direito, do lado esquerdo, e lá no fundo seria o bloco B. E alguns outros edifícios comerciais, né, agora na década de 90, como a sede da Associação dos Funcionários da Intelbras, né? Esse aí já era só Lis Arquitetos Associados, que seria eu e a Flávia, que é minha filha, que é também arquiteta, e que participou da execução desse projeto. Esse projeto aí, eu gosto muito dele porque, primeiro, também porque toda a estrutura dele foi pré-moldada. A estrutura só não houve execução de concreto na obra, no local. A estrutura veio toda pré-moldada e foi colocada aí. E para manter uma certa forma de originalidade, nós usamos então uma tijolinho aparente para fazer as paredes, mas não dispensando forros em madeira, como vocês veem aí, mas não dispensando o conforto
do alumínio, no conforto de duração e funcionamento das esquadrias de alumínio que, a partir de então, começaram a serem usadas assim largamente. Então, você tem do lado, esse prédio, como é duas águas, então tem uma parte central, que são 2 pavimentos, e na lateral, nas 2 laterais, é deixado o pé direito duplo aí. Aí, por exemplo, tem essas mesas de núcleo aí, numa parte lateral. Do outro lado, tem a mesma coisa, também de uma parte de estar, de jogos, e no centro ali, no térreo, o refeitório, o salão, serve também de salão de festas, e da parte superior tem uma academia de ginástica. Uhum. E para finalizar, então, senhor Moisés, obras mais recentes, né, ali no Córrego Grande, na SC, no Saco Grande, desculpa, o edifício da Fiesc Senai e o edifício do CRM, né? Certo, é isso. E aí podemos finalizar, né? Isso, e daí a gente... Esse prédio do CRM foi o último prédio grande que eu fiz, e a partir daí, em 1980, eu me aposentei. Então, já faz 2010, né? 5, 6 anos que eu não atuo mais diretamente na arquitetura. Léo, vou entrar aqui antes da gente finalizar com a Ponta do Coral, imagino, né, Moisés? Sim. Eu vou queria dar uma fazer... de 5 minutos. Não, você quer, eu vou comentar, se quiser sair, tomar uma aguinha, né? E dar isso. E daí eu vou fazer, né, umas perguntas aqui, né? Conversar com ele deve estar cansado, né? Falou direto. Sim, quase 2 horas já. Isso, quase 2 horas. Bom, eu vou esperar ele retornar, mas eu queria, vou até ler aqui uma coisa que eu peguei dessa entrevista que ele deu para o ArcSC, né? E depois eu pedi que ele comente, porque vai de encontro a essa final, que é a Ponta do Coral, que ele vai, por ele falar. Mas ele tem uma frase dele aqui: meu maior orgulho é ver a arquitetura projetada na prancheta sendo usada, útil e fazendo bem ao usuário, né? E se a gente observar, né, e aí eu vou perguntar para ele quando ele retornar, mas se a gente observar nas obras do Moisés, em vários momentos, em muitos momentos, até no prédio que tinha uma tipologia para baixa renda, ele tem essa generosidade, né, com a rua, né, com o espaço público. E eu acho que é isso que qualifica tanto esses projetos e deixam eles tão contemporâneos, né? Então, já há bastante tempo, lá na década de 80, o Moisés está fazendo, né, o escritório que o Moisés faz parte, está fazendo tem essa preocupação. Eu estava falando, Moisés, agora que retornasse, numa frase que você falou ali né, quando a Simone Bobsi te entrevistou, e que eu acho bastante importante e que reflete muito dos projetos que a gente viu até aqui, né? Você fala, eu vou repetir, já para você novamente, então, você fala que o maior orgulho meu é ver a arquitetura projetada na prancheta sendo usada, útil e fazendo bem ao usuário, né? Então, e aí eu estava comentando, né, com os presentes aqui sobre a gente vê na arquitetura essa tua preocupação, né, em ser generoso com a cidade, né? Inclusive, quando você conta no CEISA Center que você bateu o pé sobre essa rua interna que você cria, sobre esses espaços que você dá para a cidade, né, como espaços de encontro, de permanência, de relação com a natureza. E aí, para você entrar no assunto do Ponta do Coral, eu vou fazer essas 2 perguntas, né? Ou perguntas ou comentários, se você achar necessidade de falar. Primeiro, você comentar sobre essa preocupação sua que a gente vê refletida nos prédios, né? Inclusive no prédio que é
um prédio de habitação popular, né, dito popular, que agora até no momento nem é, né, porque é bem caro o apartamento lá, justamente pela condição que ele criou, mas você já criou uma praça interna e que agora, mas que toda, né, que a rua poderia chegar, né, e isso é bastante contemporâneo agora, né, os prédios agora vêm vendendo isso como uma grande qualidade que você já trazia lá. Então, essa seria um comentário que você pode fazer, até porque você vai entrar na ponta do coral que fala muito sobre isso, né? E a outra coisa que eu não queria deixar de pontuar, que também você pode comentar, é a relação da arquitetura com a arte. E no sentido que tem uma diferença entre você colocar uma obra de arte em um edifício e você projetar um edifício, uma arquitetura com a arte, né? E nos teus prédios a gente consegue ver muito essa diferença, né? Queria, se tu quiser comentar esses 2 pontos e aí entrar, assim, encaminhar para o final com esse comentário da Ponta do Coral, né? Que é esse novo projeto que você está envolvido. E aí você conta para o pessoal sobre isso. Era isso, obrigada. Quanto à preocupação da integração da arte, seja escultura ou pintura na arquitetura, é claro que ela tem resultados muito melhores do quando ela esse trabalho já é feito em conjunto com o artista, né, o escultor, o pintor que vai participar do empreendimento, porque aí eu acho que integra mais, né, a arquitetura com as artes. Então isso é fundamental, né, para que uma obra seja bem projetada. Mas acredito que incorporada, né, Moisés? A arte incorporada na arquitetura. Não estou te ouvindo, Cátia. Desculpa, você não pensou depois na obra, né? A obra faz parte, inclusive, determinante, né? Isso, quando você cria o painel da cascata, por exemplo, no 6A Center, ele é estrutural, né? Aquele painel, ele é estrutural daquela relação de chegada no prédio, né? Que é tão importante. Né? E em todas as obras, as fachadas cegas que têm um trabalho, né, com aqueles elementos pré-fabricados, com essa visão, né, de painéis, murais, né? O edifício Presidente, todas as suas obras têm essa força, né, da arte incorporada na arquitetura, né, fazendo parte desde o princípio, como partido mesmo, né? Sim. E a outra pergunta para te lembrar é sobre a relação com a cidade, né, que eu vejo que você tem essa sensibilidade. Né? A minha relação com a cidade é muito no sentido de gratidão, né? Porque eu sou muito grato à cidade ter me proporcionado de certa forma, a oportunidade de trabalhar nela, né? E fazer alguma coisa que a tornasse mais bonita do que ela já é, né? E nem sempre eu consegui, claro, fazer isso, né? Mas os elementos naturais de Floripa são maravilhosos. E imagina, quando eu estive aqui em 1960, quando cheguei aqui, essa ilha era deserta, não havia quase nada em Canasvieiras, o Jurerê muito menos, só um prédio parece lá. Inglês era completamente livre, né? Era uma outra praia de pescador, deserta. E, então, havia uma oportunidade mas já estava havendo assim, uma demanda de uso muito acentuada, né? E a partir de certa época, todo brasileiro gostaria de estar morando em Floripa. Então, isso foi um desenvolvimento super acelerado nesses últimos 40 anos. Aí eu assisti muito a isso e sempre os órgãos públicos estavam sempre atrasados em relação a essa demanda. Então, como isso teve consequências desastrosas
da nossa ilha, né? Como a ocupação do Campeche, mesmo a Praia de Ingleses, mesmo Jurerê até nem tanto, né? Mas também. Mas Jurerê já foi mais planejado, né? Então não houve essa coisa que ocorreu na Jurerê, Praia Brava também teve um certo planejamento. O que não ocorreu, vamos dizer, na Cachoeira, no Ingleses, na Praia da Lagoinha ali também, e no sul da ilha, eu acho que não houve também. Açores lá está melhor, né? Mas eu acho que ali a praia antes de chegar lá no Açores, no Pântano do Sul, assim, todas elas estão sendo todas ocupadas sem planejamento, sem nada, né? Então as ruas são abertas conforme a vontade do proprietário do terreno e geralmente feita de forma clandestina. Quando o poder público quer agir, já é um fato consumado e a coisa se torna irreversível. E isso prejudica muito a paisagem da cidade, que é a coisa mais rica que nós temos aqui, é essa paisagem maravilhosa de montanhas, de mares de dentro, mares de fora, e visuais para todo lado que tu chegue, tu tens um verde, né? Mesmo quando você sai do centro aqui, mesmo indo para a Lagoa, maravilhosa aquela descida daquele morro ali no meio daquela floresta, ainda preservada. Graças a Deus que não fizeram nada muito, muito gritante em volta, né? O traçado daquelas ruas ali é a mesma do início, né? Era a subida, era chamada as 7 voltas, né? Que você tinha 7 voltas, 7 curvas para chegar do nível da lagoa até lá em cima do topo do morro. Mas eu queria vamos terminar, né? Porque eu acho que nós já estamos meio atrasado na área. Eu queria falar sobre o que me ocupa e que eu idealizo aos meus anos poucos que ainda tenho de vida, mas graças a Deus tenho bastante. Que seria contribuir um pouco pelo tanto que a cidade me proporcionou, e seria a utilização dessa área da Ponta do Coral, que é uma joia e está incrustada bem no centro da cidade e que preserva o mesmo desenho da orla marítima original da ilha. É o único pedaço aqui do centro que não tem um aterro assim, delimitando e fazendo uma proporção não muito integrada com o existente. Então, essa Ponta do Coral ali, eu acho que o prefeito, o político que assumir essa tarefa árdua ali de deixar que é preservada e que essa passarela que essa área passe a pertencer a toda a população, ele teria um agradecimento eterno dos usuários futuros desse espaço aí. Esse terreno está em demanda, né, para projetar um hotel aí. As propostas que apareceram, que felizmente não foram aceitas, previa fazer dessa área aí, que não tem muito mais que 10 mil metros quadrados, transformá-la em 50 mil metros quadrados, através de aterros, em todo sentido. Desapareceria toda a beleza original. E eu acho que essa beleza original das pedras, das prainhas, que tem essa Ponta do Coral e essa ponta, tinha que ser incorporada para o uso da população, né? E é muito fácil ali, porque nós temos ali perto a trilha da Avenida Beira-Mar, onde todo mundo caminha e é super usada, né? E ficaria bem mais valorizada essa área, essa trilha,
se fosse incorporado um passeio, a pessoa pudesse adentrar na área da ponta do coral pelo lado sul, sair do lado norte, sair pelo lado sul. Isso é perfeitamente possível, desde que haja um acordo, um entendimento entre o poder público e os poderes e os proprietários que se dizem proprietários da área, né? Mas eles são proprietários da área que não é de Marinha. Então, a área dos 33 metros que contorna a ponta do coral, essa área é pública, ela pertence ao patrimônio da União. Precisa de aquiescência do patrimônio da União para ela ser usada pelos proprietários, né? Porque temos, graças a Deus, temos uma lei que proíbe que os terrenos que dão frente para o mar impeçam a passagem das pessoas por ele, né? Perfeito. Então não haveria, legalmente, não haveria necessidade de desapropriar essa área, né? Mas, claro, para não criar casos, seria ótimo se o poder público, se a prefeitura entrasse em acordo com os proprietários, mesmo seja em permuta ou mesmo permitindo a construção em gabarito, em altura, que houvesse uma compensação, mas que não se deixasse passar essa oportunidade de uso dessa área, né? De uso público dessa área, que seria um presente que, como eu disse, eternamente os habitantes de Florianópolis vão ficar muito agradecidos. Muito obrigado por tudo. Eu fico contente de estar aqui falando geralmente muito para os jovens, né? Para os jovens que têm a garra, têm força, são ativos, têm uma atividade sagrada e que eles façam na vida da profissional deles essa atividade sagrada, né? Façam delas uma coisa sagrada e que gostem de poesia, que gostem da natureza e se empolguem, se assombrem com as oportunidades que a natureza nos oferece a cada momento, né? Que vemos o pôr do sol, que vemos a Bahia, o mar na Bahia, que víamos as aves marinhas voando bem próximo ao mar. Tudo isso embeleza muito, né? Vermos agora Então, eu acho que esse é o papel do jovem agora, e lutar também por isso, né? Eu acho que a gente conta com essa força, porque essa força que tem muito mais garra, né? Para protestar, para reivindicar, para abrir os olhos das pessoas, né? Vamos ver. Então, nesse final da vida, eu ficaria muito feliz se conseguisse ver a ponta do coral ser utilizada e não abandonada de propósito lá como ela está. Muito obrigado. Vamos encampar essa ideia, então. Né? Vamos encampar essa ideia e vamos fazer um movimento aí para a ponta do coral, porque realmente é o resíduo com esse recorte, né, do litoral que é original, né? O restante basicamente é aterro, né? Se tu tiver ainda um pouquinho de fôlego, eu prometi que ia fazer. Tem um aluno querendo fazer uma pergunta, Alexandre José Krause. Ele pode fazer uma pergunta para ti. Aguentas ainda um pouquinho mais, Moisés? 5 minutinhos. Então, Alexandre, você quer falo de arquitetura, eu não me canso. Ah, que beleza. Nós também não, né? Mas já estamos quase no meio-dia, né? Que era o nosso limite. Depois aí, Leonardo, você retorna, tá? Então, pode fazer a pergunta, por favor? Estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Bom dia, profs, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer por essa oportunidade dessa palestra, desse momento. Isso é um privilégio, né? Viva os professores e a universidade pública por isso, então, muito obrigado.
Senhor Moisés, queria te dizer que eu sou muito fã do teu trabalho, acho que a tua gama de projeto é muito importante, é uma referência muito importante para nós dentro da sala de arquitetura e urbanismo, né? Quando eu fiz a disciplina de projeto de espaço de trabalho, né, a gente teve algumas referências suas citadas em aula e foi muito interessante. E de todos os teus projetos, eu sou fã, assim, um grande fã do CEISA, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele numa disciplina, né, de patrimônio, junto com um colega, e a gente pesquisou a fundo, assim, a história do CEISA. E eu não sou apenas fã do CEISA enquanto arquitetura, mas também do CEISA enquanto que ele representa para a época, né? Porque quando se fala, né, de agregar arte na arquitetura, eu acho que o CEISA não faz isso apenas através, por exemplo, dos painéis, né, dos relevos que tem. Eu li num artigo, numa matéria, que a inauguração do CEISA foi feita com uma banda performática do The Croquettes, né? Que era uma banda andrógena da época, um movimento de contracultura, de resistência. Então, acho que a arquitetura também, que o senhor propôs, extrapola, né, essa arte, né? Se expande, eu acho isso muito legal. E eu queria perguntar, né, a respeito nessa mesma matéria, eu também vi que na época que o edifício foi projetado, ele foi recebido, vamos dizer assim, com certo ceticismo pelos moradores, porque era uma área de baixa densidade, né, uma zona residencial. E quando eu participei da matéria, dessa disciplina, a gente também projetou o espaço de trabalho numa zona de baixa densidade, né? E a gente também adotou elementos no partido, como, por exemplo, a conexão entre ruas, de forma que os moradores pudessem se apropriar daquela arquitetura. Então, eu queria saber do senhor se eu acredito que isso foi um elemento forte para o partido, né? Essa conexão entre as ruas. E, né, como a pessoa cita na reportagem, esse ceticismo é uma curiosidade minha, né? De que forma que o senhor recebeu isso, né? O escritório recebeu, nossa, esse edifício vertical em meio a casas, né? Se o senhor ouviu o comentário dos moradores, da população em geral. Enfim, essa é a minha pergunta. Olha, até onde eu saiba, o prédio foi bem recebido. Não tenho muita notícia de que tenha havido uma certa resistência a ele, porque ele, de certa forma, ele foi um prédio que foi afastado completamente das divisas, né? E de uma forma que nem era obrigatório fazer isso, né? A gente podia ter feito o prédio ali quase colado às divisas, 1,5 metro afastado bastava, né? Imagina fazer 1,5 metro. Então, houve bastante afastamento das divisas, o prédio se soltou ali. Teve essa oportunidade porque o terreno era grande, né? Então, proporcionou essa possibilidade. Além do mais, nós então valorizamos e demos para a própria comunidade, ali, a vizinhança e mesmo o usuário que vem de outro local, a oportunidade de usar os espaços ali abertos, públicos, né? A área de comercial fica mais na parte interna lá do prédio e não na periferia. Com essas aberturas, né, que eram feitas. E eu vivenciei esse prédio bem, né? Eu sou moradora de Florianópolis há muito tempo, como eu te falei, estudei no CEISA, fazia inglês, então aquela escadaria, quando apareceu a imagem ali da escadaria, muito descia aquela escadaria correndo, era adolescente, né, então, enfim. Mas o prédio era muito usado, a gente marcava encontro ali nessas áreas, né? Porque sentava aquela cascata ali, tinha uma murada que você podia sentar, então a gente sentava por ali, sentava lá na frente no jardim, nas escadarias, essas escadarias circulares, saía todo mundo do CCA, sentava todo mundo nessas escadarias porque ela tinha essa iluminação, então tinha uma vida, né, no prédio, por isso que até a pergunta, né, é que eu acho que compensava esse impacto. A cidade, ela cresce, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado de pensar como você
falou, o empreendedor pedia maior ocupação, né, uma forma diferente, aquela área de baixo toda como uma rua, quer dizer, você está perdendo venda, mas você, com a apresentação do projeto e com teu posicionamento, né, um posicionamento sobre o que esse prédio traria para aquele lugar, pela cidade, tanto é que a gente está falando dele aqui depois de 30 anos, né? 40. Isso fortalece realmente a ideia de que quando mais você traz a cidade para dentro do prédio, quando você pensa, né, nessa generosidade, vamos pensar, né, para a cidade, mais esse prédio vai permanecer, né, no tempo, né, com essa flexibilidade que ele tem. Então, a arquitetura é impacto, como sempre, né? Acho que isso era importante falar. Perfeito, Kátia. Léo, tu quer fazer uma finalização, então? Não sei se tem mais perguntas. Alexandre, obrigada. Muito boa sua pergunta mesmo. Sim, bom, a gente finaliza aqui, então. Agradeço novamente o Moisés por todo o conhecimento, né, o aprendizado que a gente tem com ele. Acho que por essa exposição, né, da obra projetada do Moisés, das mais diferentes tipologias, residencial, comercial, institucional, a gente só tem a ganhar, né, a estudar essa obra, e esse é o objetivo, né, da pesquisa, desse evento. E, enfim, Moisés, só te agradecer pela dedicação, pelo tempo, né, a gente aprende muito com o senhor, agradecer novamente a Kátia pelo espaço, e muito obrigado, é isso aí. Tá ótimo. Moisés, palavras são as tuas, as finais. Agradecer de novo a Kátia, minha grande amiga, minha grande querida, e o Leonardo, o arquiteto Leonardo, que também teve a dedicação. E sem ele, não teria esses elementos que agora a gente tem, né, Leonardo? Porque temos muito mais material do que os projetados aí. Porque não daria para a gente fazer projeção de tudo. Então, a gente só fez uma pequena amostra. Então, eu fico mais uma vez muito obrigado pela presença de todos que estão aí online, me suportando durante 2 horas. E eu estou à disposição, né, pelo que resta, e eu me sinto muito feliz eu sou um velho feliz, né? Eu acho que eu tenho sempre em mente o que diz o Jorge Luis Borges, né? Que o grande poeta argentino da Sul-América, ele diz que a velhice também é um tempo da gente ser feliz, né? Não é só a juventude, né? A velhice também depende de como encara a vida, né? Então, podemos ser felizes até que a morte nos leve, né? Isso todo mundo vai acontecer com todo mundo e não tem problema. Então, eu sou muito feliz de meus quase 6 anos estar ainda servindo um pouco aqui essa ilha querida. Muito obrigado. Moisés, agora que você falou que está à disposição, nós vamos te usar bastante, nós vamos te levar para visitar as obras quando a gente puder estar presencial, né, fazer um grupo de alunos e visitar essas obras que a gente apresentou aqui, contigo nos contando ali pessoalmente, perto dos detalhes, né, para a gente ver com mais detalhe ainda essas obras. E eu queria ressaltar, como fala final, né, a relevância do teu trabalho, né? Inspirou a mim, que sou dessa geração, mas também inspira até agora os alunos. Eu tenho certeza que vários desses que estão aqui estão fascinados com a obra, se não conheciam, ou conheceram com mais detalhes. Então, tu tem uma relevância muito grande para esse cenário da arquitetura catarinense, brasileira, né? E com a tua humildade, eu não sei se tu tem essa noção da relevância desse teu trabalho, e, portanto, eu te agradecer imensamente por estar aqui. Estou muito feliz de partilhar contigo essa convivência que me ensina tanto, profissionalmente e pessoalmente. Obrigado. Então, um beijo para ti, Léo, obrigada. Obrigada a todos que ficaram até agora, né? Ongurudeva. Gente, obrigada.
Vai ficar, essa exposição vai estar gravada, depois a gente vai disponibilizar, né? E até então, um abração. Tchau, Tchau, um abraço.